Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar a aula do EAD do sábado, dia 16 de 5 de 2020. A gente normalmente se reúne no Centro Espírita do Calvário ao Céu, mas estamos fazendo nesse período de isolamento social as aulas à distância. E estamos estudando do EAD o livro 3, módulo 3. Hoje vamos estudar o roteiro 8, na página 191. É a parábola do rico e de Lázaro. Uma parábola também conhecida, acho que de todos, ou da maioria de vocês. E nós vamos começar, com a introdução, logo na primeira página, na 191, quando nós temos uma passagem do livro Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius, o Pedro de Camargo, que assinava o pseudônimo de Vinícius. E eu vou destacar só uma frase aqui. A indigência é uma prova dura, a riqueza é uma prova perigosa. Às vezes a gente fica sempre nessa comparação, e a aula vai nos remeter a isso novamente, se a pobreza ou a riqueza é a prova mais difícil. E aqui o Vinícius usa duas palavras que eu acho que explica bem isso. Sem dúvida que a miséria, que a pobreza extrema é uma prova mais dura. Mas a prova da riqueza é mais perigosa no sentido de falirmos, naquela tentativa que nos propusemos antes do reencarne. Então, essa é uma reflexão importante. E ainda nessa primeira página da aula, tem também, como aliás costuma ter em todas as introduções das aulas do EAD, uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. É isso que a doutrina espírita nos ensina. A riqueza não é a perdição em si, quando fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Parece que é uma situação impossível, e não é isso que Jesus quis dizer. Nós já estudamos isso em outras parábolas, hoje vamos voltar a esse tema, mas com outro mote, aí, com outra passagem evangélica. E esse segundo texto que eu li está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, tá certo? Bom, antes de nós começarmos a estudar o texto evangélico propriamente dito, ainda na parte introdutória, na página 192, tem, logo abaixo da parábola, tem algumas questões que eu gostaria de conversar com vocês. Questões fundamentais relativas à riqueza: utilidade, emprego e provas, desigualdades socioeconômicas e apego aos bens materiais. Olha que interessante, Quando a gente fala de riqueza, a gente tem que pensar nestes aspectos. Primeiro, utilidade. Qual é a utilidade da minha riqueza? Vocês já repararam que sempre que eu falo de riqueza, eu tento extrapolar a questão do bem material, do dinheiro propriamente dito. Porque às vezes podemos ser ricos de poder, às vezes podemos ser ricos intelectualmente, às vezes podemos ser ricos emocionalmente, moralmente. Tudo isso são forças, são riquezas, são coisas que nos colocam às vezes, em um desses itens, pode nos colocar acima de uma média social. Então, o que nós fazemos disso? Dessa preciosidade, dessa pérola, como nós estudamos a semana passada. Então, que utilidade nós damos para essa riqueza? Será que só o nosso benefício e o benefício da nossa família? Aqui nenhuma crítica, apenas uma fala, atendendo uma pessoa, não era espírita, certa vez, e falando que o Espiritismo fala do orgulho e do egoísmo como duas das as principais chagas que nós precisamos combater.
E a pessoa me interrompeu e falou, não, egoísta eu não sou. Né? Tudo que eu puder eu vou dividir com a minha família. Aí eu peguei e falei assim, que bom, isso é muito bom. E com as outras? Não, isso aí já não, né? Com a minha família. Então veja que o conceito de egoísmo às vezes é muito restrito, né? Nós precisamos ampliar a nossa compreensão. E o de utilidade também. Qual é a utilidade que nós damos aos bens materiais que estão, lembra? Sempre falamos dessa forma, sobre a nossa administração. Que utilidade nós damos a eles? Fazemos eles circularem, eles terem realmente... Lembra da história do data show que eu contei numa outra aula? Então eu tenho um data show, vou usar uma vez por ano e não empresto para ninguém, porque vai que queima a lâmpada. Né? Olha como esse tipo de inutilidade é a demonstração, e se eu tivesse muito mais, provavelmente eu faria a mesma coisa, né? Porque é a forma como eu encaro o bem material. A segunda questão, o emprego. Eu posso empregar, vou usar aqui até para dar emprego para muitas pessoas, mas que tipo de emprego? Se eu empregar isso numa obra, numa empresa, melhor dizendo, que vai fazer o bem para a sociedade, tão melhor será que se eu empregar numa empresa que vai fazer armas ou algum tipo de coisas que provocam dependência química, enfim. Eu estou gerando 100 empregos e ali estou gerando 100 empregos, mas não é a mesma coisa, né? Eu tenho que pensar na palavra aqui, né, no emprego que eu dou a isso. Posso empregar o mesmo valor financeiro e gerar uma quantidade de empregos? Isso por si só não é um mérito, até porque eu faço isso visando um retorno. Então isso não é nem demérito nem mérito. Né? A gente não pode, é igual quando a gente está falando de fluido, a gente fala, o fluido não é bom nem ruim, depende de como eu vou qualificá-lo, né? Com que emoções que eu vou colocar ali. Mesma coisa, eu gerei 100 empregos. Bom, isso não é bom nem ruim, precisa ver o porquê que eu fiz isso. Eu apliquei passe, eu fiz uma palestra. Bom, isso por si só não quer dizer que eu seja uma pessoa de grande progresso moral, né? Gerar emprego, aplicar o passo ou fazer a palestra, o que me moveu a fazer isso? Foi para ganhar dinheiro? Então, né, exclusivamente eu digo, né, tão pouca utilidade teve para o meu progresso. Eu fui aplicar o passo porque eu acho que eu sou melhor que a outra pessoa? Também pouca utilidade, para não dizer nenhuma, teria para o meu progresso isso daí. Né? Desigualdades socioeconômicas, lembra que nós falamos numa outra aula, né? Que numa sociedade, isso está no Livro dos Espíritos, em uma sociedade baseada nos princípios do Cristo, ninguém passa fome. Já disse para vocês que existe alimentos no planeta Terra, hoje produzido em 2020, para alimentar 11 bilhões de pessoas. Nós somos em 7,3 bilhões. Alguma coisa está errada. Né? O desperdício, a má distribuição é que faz com que nós tenhamos sérios problemas socioeconômicos. E isso de repente eu posso não ter o dinheiro, mas posso estar num cargo público e fazer algo nesse sentido. Eu posso estar em uma ONG, e as casas espíritas são ONGs de alguma maneira, né? Instituições religiosas são ONGs, que pode ajudar nesse sentido. Então olha quanta coisa a gente pode tirar de uma palavrinha, não é? E por fim, né, o apego aos bens materiais. Quanto eu sou apegado à história do data show, né? É meu, né? Ninguém vai pegar isso daí. Bom, ainda na introdução, para encerrar, o emprego correto da riqueza, eu estou na página 193, tá? O emprego correto da riqueza impulsiona o progresso por meio dos trabalhos desenvolvidos pelos homens. Então, a riqueza em si não é um mal, o emprego correto dela
é que vai fazer com que a terra progrida, né? E o emprego incorreto mantém-nos estacionados. Vamos parar por aqui agora.